Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras. Inicialmente vamos falar aqui sobre algumas propriedades das ondas sonoras. Então, a onda sonora é uma onda mecânica, né? Ou seja, é uma onda que ela precisa de um meio material para se propagar, né? Então, quando a gente fala do meio de propagação de uma onda sonora, geralmente a gente está falando do ar, mas a gente pode também ter, por exemplo, um fluido, né? Ou um líquido. A gente pode ter a onda sonora se propagando num sólido. O que a gente não vai ter é onda sonora se propagando no vácuo, tá? Como no vácuo a gente considera a não existência de moléculas, né, material, então uma onda sonora não conseguirá se propagar. Bom, além disso, a onda sonora é uma onda longitudinal e tridimensional. Vou mostrar para vocês um aplicativo. Vamos ver se vai abrir aqui. Aqui vamos escolher o som. Bom, esse aplicativo é muito interessante para a gente poder fazer o estudo das ondas sonoras, né? Então, quando eu ativo essa caixa de som, né, ela tem uma membrana aqui na frente, tá? E essa membrana vai sofrer uma vibração. E essa vibração será propagada, né, para o ar que está ao redor dela. Então, eu vou simular aqui para vocês inicialmente. Então, aqui a gente consegue ver a ilustração, né, de uma onda sonora. Se eu vir aqui, né, nas opções e alterar a frequência, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ver mais pulsos se propagando num determinado intervalo de tempo, né? Então, estou aumentando a frequência. Voltando a frequência aqui. Agora, se eu aumentar, né, ou diminuir a amplitude, eu percebo que o meu som está mais fraco. Quando eu diminuo a amplitude, né, e o meu som fica mais forte quando eu aumento a amplitude, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora como a gente poderia visualizar isso com as moléculas, né, as partículas no ar. Então aqui, vou reduzir a amplitude, né? Como eu disse para vocês, essa membrana ela vibra e essa vibração se propaga no ar, tá? E isso vai ser a onda sonora. Quando nós escutamos um som, significa que essa propagação, essa energia que está sendo transferida de molécula a molécula, ela chega aos nossos ouvidos. Assim nós conseguimos distinguir, ouvir um som. Bom, então aqui, essa membrana transferindo energia para essas moléculas, e essas moléculas, de forma periódica, transportam energia umas para as outras, tá? Então vejam o que acontece com essas moléculas, com essas partículas, quando a gente aumenta a frequência, tá? O que acontece é que agora a gente tem mais vibrações por segundo, tá? E se eu aumentar a amplitude, vejam o que acontece. Eu tenho um som bem mais forte, tá? Bom, eu vou pausar aqui. Vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, então, vamos falar sobre os limites da audição humana, né? O nosso ouvido, ele tem uma limitação auditiva, né? Então, nós ouvimos sons entre 20 Hz e 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Os sons que estão abaixo desse valor mínimo, né, com frequências menores que 20 Hz, nós chamamos de infrassons. E os sons que têm frequências, né, estão acima desse valor audível, nós chamamos de ultrassons, tá? Percebam que aqui, né, o que a gente vê de diferença entre eles, né, é que o infrassom tem maior comprimento de onda, tá? E menor frequência, enquanto ultrassons têm menores comprimentos de onda, porém maior frequência.
tá? É claro, 20.000 Hz e aqui 20 Hz. Essa é a faixa audível pelo ser humano. Outros animais vão ter outras faixas audíveis, tá? Então, se você for estudar lá, por exemplo, morcegos, golfinhos, cada um vai ter uma faixa audível que é diferente da nossa. Bom, aqui eu coloquei um estudo sobre a qualidade do som. Então, nós podemos ter sons graves e sons agudos, e o fato de um som ser grave ou agudo vai estar relacionado com a frequência dele, tá? Então, se a frequência do meu som é baixa, nós chamaremos esse som de grave. Se a frequência é alta, chamaremos esse som de agudo, tá? Então, aqui eu coloquei uma figura, a segunda figura aqui, representa exatamente isso. Um som baixo, tá? É um som grave, ou seja, a frequência é menor, em relação a essa outra, que tem maior frequência, ou seja, um som mais agudo. Já a intensidade relacionada à força de um som, né? Um som forte, um som fraco, está relacionado à amplitude, assim como nós vimos naquela simulação, tá? Então, quando a gente aumentava a amplitude, o som ficava mais forte. Então, esse é o caso, né, do som forte, esse é o caso do som fraco. Vejam que a amplitude desta onda é menor que essa aqui. Bom, já o timbre está relacionado com a característica da fonte que gera o som, né, a qualidade desse som. Então, você consegue distinguir o som, por exemplo, de um violino ou da voz, mesmo que ambos tenham a mesma frequência, a mesma amplitude, qual que é a diferença desse som? A diferença desse som nós chamaremos de timbre. Vamos lá. Bom, temos mais dois fenômenos interessantes para estudar, tá? Esses dois fenômenos estão relacionados à reflexão de ondas. Então, eco e reverberação são dois fenômenos um pouco parecidos, porém, eles têm algumas características específicas, tá? Ambos estão relacionados ao fato de uma onda encontrar um obstáculo e retornar para o meio de origem, que é a reflexão, tá? Então, qual que é a diferença? No eco, nós teremos ondas, tá? Que são refletidas e retornam para o emissor num tempo igual ou superior a 0,5 segundos. Então, o tempo em que ela diferença entre que ela é emitida e refletida, se ele for igual ou superior a 0,1 segundo, a gente vai conseguir definir claramente o som que foi emitido e o som que foi escutado, tá? Geralmente, né, se a gente for calcular aqui utilizando a velocidade do som, para que isso ocorra, tem que haver uma distância de aproximadamente 17 metros entre a fonte, tá? A fonte emissora e o receptor, tá? Bom, já a reverberação, ela vai acontecer quando esse intervalo de tempo ele é inferior a 0,1 segundo, tá? Então, se for um som que sai e retorna para a fonte no intervalo de menos de 0,1 segundos, esse som ele não vai se completar, digamos assim. Então, você vai ouvir um som que não é igual ao som emitido, tá? Esse fenômeno nós chamamos de reverberação. Ele vai acontecer quando você emitir um som num espaço muito menor que 17 metros, e você vai perceber que esse som ele vai voltar meio quebrado, digamos assim. Bom, agora vamos falar aqui sobre o efeito Doppler. Tá? O efeito Doppler é um efeito que está relacionado à movimentação relativa entre uma fonte que emite um som e um observador. Tá? Então, quando há um movimento, uma velocidade relativa entre esses dois, né, entre a fonte e quem escuta o som, acontece um efeito chamado efeito Doppler. O efeito Doppler acontece com ondas mecânicas, mas também acontece com ondas eletromagnéticas. Bom, então aqui eu tenho essa figura, né? Então imagine que eu tenho uma fonte parada e quem está ouvindo esse som emitido por essa fonte também está parado, tá? Nesse caso, a onda terá esse formato aqui. Porém,
se essa fonte se movimentar em relação ao observador, o que vai acontecer é que, conforme ela se movimenta, essas ondas, né, esses vales de ondas se aproximarão, enquanto esses deixados para trás terão um aumento no seu comprimento de onda, tá? Então percebemos que, né, imagina que eu tenho uma ambulância se movendo, tá? Se afastando de uma mulher e se aproximando aqui de um homem, como mostra essa figura. Nesse caso, esse observador, né, esse ouvinte, vai perceber essas ondas chegando com uma frequência mais alta, né, do que essa mulher que está aqui. As ondas que essa mulher vai ouvir são ondas com maior comprimento de onda e menor frequência. Então, esse som vai ter uma certa alteração quando ele for escutado, né? Isso a gente percebe quando uma ambulância passa, né? Então, esse som, quando uma ambulância está se aproximando da gente, ele fica bem mais agudo, e quando depois que ele passa, né, a gente, esse som, ele é um som mais grave, tá? Bom, então aqui, essa equaçãozinha que a gente utiliza para o estudo do efeito Doppler, tá? Então, a gente utiliza essa equação, né? Então, a frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte vezes, aí tem essa razão de velocidades aqui, né? No caso, V é a velocidade da onda no meio, geralmente vai ser 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá? Então, quanto a gente vai usar mais ou menos nessa equaçãozinha no formato em que ela está aqui, tá? Lembrando que no formato, como ela está escrita, ela vai te fornecer aqui, né, a variável que está isolada é a frequência percebida pelo observador. Caso você queira encontrar alguma dessas outras variáveis aqui, você tem que fazer uma jogadinha matemática, tá? Então, quando a gente vai usar os sinais de mais ou menos? Então, quando houver uma aproximação entre a fonte e o observador, nós utilizaremos um sinal positivo no numerador, ou seja, em cima aqui, né? Certo? Será o sinal positivo e o negativo embaixo, tá? Caso houver um afastamento, nós utilizaremos o negativo em cima, tá? E o positivo no denominador, ou seja, então negativo em cima e positivo embaixo, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Vou encerrar a aula aqui.